Eu ia aos sábados à tarde na Rádio Guairacá para acompanhar o ensaio. Havia um ensaio, entende? E ali o número limitado, 12 participantes ou 14, havia um ensaio com o mesmo regional que atuava no domingo. Então havia uma organização e uma consideração especial, patrocinador, xícara de bola ping-pong e pessoas que pagavam o ingresso para assistir. Entende? E depois das 10, das 9h30, 10 horas até 11h30, Clube Mirim. Depois entrava o Grêmio Juvenil M5, que foi apresentado pelo meu amigo Gilberto Cadamuro. E daí o Acari Juruá fez um concurso para juiz de direito em Santa Catarina, foi aprovado, foi para Santa Catarina e chamaram-me e disseram-me, olha, você a partir de domingo você é o apresentador oficial do Clube Mirim. Pronto. Então, aí eu me apaixonei pelo rádio, eu não saía mais da rádio. Meu pai disse, você leva uma cama lá. Eu ia de manhã para o colégio estadual, entende? E de tarde almoçava em casa e Zé. E eu fui bem acolhido por todos, sabe? Eu acho que o mundo era mais afável, as pessoas, sabe? E havia um romantismo, não havia aquela coisa pesada do escritório, da empresa, da firma. Eram todos ali que começaram a me tratar muito bem e aí arrumaram um emprego de discotecário, auxiliar de discotecário. Cheguei a ficar um mês na portaria, porque o porteiro lá tirou férias e tal. Aí o diretor, o Rocha Braga, Colmar Rocha Braga, diretor do futebol, da equipe esportiva, disse, olha, você quer ser plantão esportivo, porque o Furtado, um menino lá, Mauri Furtado, não está bem de saúde, ele está muito mal e nós temos que preservá-lo. Você pode ser auxiliar, eu não vou retirá-lo, mas você participa. Então eu no domingo seguinte estava lá, Brahma em forma, sem ganhar um tostão, sem nada. No início era assim, sabe? Depois, aí como auxiliar discotecário, daí começaram a me pagar, sem carteira assinada, mas começaram a me pagar. Naquele tempo havia o salário, meio salário para quem tinha menos de 18 anos e tal. Então era uma coisa muito pequena. Mas e eu fui bem como plantão esportivo, Brahma informa, BF Goodrich e tal, que chega mais longe e tal. E aí a Rádio Colombo montou uma equipe esportiva e aí alguém disse lá, bom, o menino aí que está se destacando está na Rádio Guairacá. E aí chamaram-me para ir para a Rádio Colombo. Na Rádio Guairacá, a Rádio Guairacá não pagava ninguém, atrasava os salários, porque a rádio era de um grupo ligado a Moisés Lupion, sabe? Montaram as emissoras pelo Paraná inteiro, 5 ou 6, assim, não vai levando lá, nós mandamos no estádio, ninguém mexe conosco e tal. Fizemos uma greve uma ocasião, tiramos a rádio do ar. Daí eu fui para a Rádio Colombo. O que aconteceu na Rádio Colombo? Greve também. Mas a greve foi sustada porque o Jair Brito e o Pedrinho Sartorelli seguraram, mas nós ficamos umas 2, na Guairacá foi um dia inteiro, tiramos do ar às 9, só voltou até arrumarem o dinheiro para nos pagar. E na Rádio Colombo não, na Rádio Colombo Ari Fontoura da Rede Globo, sabe? Aqui, contraparente, primo do meu pai, ele participou, ele era da equipe de radioteatro da Rádio Colombo e também não recebia, porque o rádio era uma aventura, porque o rádio era uma coisa assim, sabe? O rádio não era profissional ainda, sabe? O rádio era, os políticos ganhavam a concessão para o rádio para fazer a campanha política. E até hoje, depois da evolução do rádio, a fase de ouro do rádio, mas sempre o rádio foi assim, caminho para a eleição. Isso até em São Paulo, Manuel de Nóbrega, o Blota Júnior, no Rio de Janeiro também isso, vários atores, né? Paulo Gracindo e outros lá, foram chamados pela política e tal. Eram artistas, chamados artistas, sabe?
mas havia uma certa idolatria. A Rádio Clube era líder, a Guaracara segundo lugar em audiência, não havia pesquisa. Mas quando a Rádio Clube trazia Calbi Peixoto, Emilinha Borba, Francisco Carlos e tal, parava o trânsito na Barão do Rio Branco, entendeu? E eu conheci na Rádio Guaracá o Tito Mardi, Silvio Caldas, a Brenda Lee veio aqui para Curitiba. Havia um acordo da Guaracá com a Boate Marrocos, do Paulo Vendet. A atração que ele trazia, que ele contratava, se apresentava na Rádio Guaracá, de graça, para divulgar a Boate Marrocos, ali na Praça Zacarias, entende? Então ali, daí eu, de plantão esportivo da Rádio Colombo, daqui a pouco eu era repórter esportivo da Rádio Colombo. Mas antes de ir para a Rádio Colombo, já o Comar Rocha Braga e o João Feder disseram: o Gilberto tem que passar a ser repórter. Daí eu já comecei a ser repórter e puxar fio em campos de futebol. Foram vários anos isso. E aí desencadeou-se todo. Aí eu conheci o Jair Brito na Rádio Colombo, que foi um compadre, um amigo, um paizão, que botou fé em mim, que me nomeou assistente da direção da Rádio Independência. Ele foi contratado para a Rádio Independência, fase de ouro. A rádio era de 2 deputados, Jorge Nassar, deputado estadual do Paraná, e já falo, Calil Maia Neto, deputado federal do PTB, amigo do Jango. Para você ter uma ideia dessa influência política, o Jorge Nassar e o Calil Maia Neto ganharam a concessão da Rádio Independência, sabe? E o primeiro anunciante, quem foi? Correspondente Petrobras, uma verba expressiva. E aí veio o Willy Gonzer de Porto Alegre para ser o locutor dos noticiários. E os noticiários eram poucos, porque as rádios se alicerçavam das novelas, dos programas musicais, dos programas de auditório, e os programas musicais chegavam a extremos, de dizer música para milhões, mosaico sonoro, isso tinha na Rádio Guaracá. Daí começou a surgir Cláudio Todisco, o programa dele, que era um acordeonista famoso. Aí surgiu a dupla Belarmino e Gabriela na Rádio Guaracá. Os programas de auditório daí passaram a crescer, a ter muito ibope e a liderar. O programa de auditório na Rádio Guaracá com Belarmino e Gabriela, com esse pessoal, Cláudio Todisco e tudo, e na Rádio Clube Paranaense com a apresentação do Mário Vendramel, do Biratã Lustosa, do Sérgio Fraga, e lotava. E o Mário Vendramel lançou o Expresso das Quintas, quinta-feira, depois do almoço, das 2 da tarde em diante. Achavam que seria um fracasso, nada. A população de Curitiba era carente por atrações, pela cultura, porque não vinha artista toda hora aqui no Teatro Guaíra, e acesso, e também não vinha nem para clubes. Isso era, aparecer um artista em Curitiba era uma raridade, era uma coisa, sabe? Curitiba estava incipiente,